Uma boa tarde para todos. É com muita alegria que nós recebemos a todos vocês, de modo especial, o professor Christian Klotz, para esse nosso momento. Apenas apresentando aqueles que participam pela primeira vez ou para aqueles que vão ver depois esse nosso momento. O ciclo de diálogos hegelianos, encontro com os comentadores e suas obras. A ideia desse nosso projeto começou quando a professora, a doutora Márcia Zebina, trabalhou com os alunos parte a parte, o livro escrito por ela, Vida e Finalismo na Ciência da Lógica. Vendo, então, os resultados positivos desse momento, surgiu esse projeto. O ciclo de diálogos hegelianos, ele se propõe a realizar um ciclo desses diálogos online com os comentadores das obras de Hegel, construindo-se assim um espaço em que nós possamos discutir sobre as obras dos comentadores. O nosso projeto tem como finalidade colocar em diálogo os mais diversos aspectos do pensamento de Hegel, trazendo especialistas de todo o Brasil para apresentar as obras publicadas, de modo a explicitar os diversos problemas da filosofia hegeliana. Então, desde já, o nosso agradecimento especial ao programa de pós-graduação em filosofia, aqui da UFG, de Goiânia, uma vez também que a nossa equipe de organização dos encontros está toda sediada aqui, por mim, Robson Cacheta, mestrando aqui em filosofia da UFG, Ednei Augusto Cordeiro da Silva, também mestrando da UFG, Sabrina Sena, doutoranda pela UFG, e o Washington Oliveira, também doutorando. O Ednei, a Sabrina e o Washington são orientados pela professora Márcia, que é a coordenadora também desse nosso projeto de extensão. Infelizmente, hoje ela não pôde se fazer presente. Eu sou orientado pelo professor Christian, que hoje é o nosso convidado. Temos a alegria e a honra de recebê-lo. Apenas aqui fazer uma breve apresentação do professor. O professor Hans Christian Klotz possui mestrado e doutorado em filosofia pela Ludwig Maximilians Universität, em Munique, na Alemanha. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal de Goiás. De 2011 a 2013, ele foi coordenador do programa de pós-graduação em filosofia da UFG, e de 2017 a 2021, diretor da Faculdade de Filosofia dessa mesma instituição. De 2010 a 2013, foi secretário de publicações da Sociedade Hegeliana Brasileira e é membro do grupo de sustentação do GT Hegel da ANPOF. Ele tem experiência na área de filosofia com ênfase em Kant, idealismo alemão, possuindo diversos artigos nos assuntos sobre Kant, Fichte, Hegel, filosofia transcendental e a teoria da subjetividade. O artigo que hoje nós vamos discutir é Manifestação e Liberdade em Hegel. Então, desde já, nós agradecemos imensamente ao senhor, professor Christian. É muito bom ter a participação do senhor conosco, e agora nós passamos ao senhor a palavra. Obrigado, Robson, pela apresentação. Eu agradeço o convite também. Boa tarde a todas e todos. Então, o artigo que vocês escolheram, né, para a discussão, Manifestação e Liberdade em Hegel, é de 2016, né? Então já faz alguns anos que foi publicado e eu tive que reler, na verdade, esse artigo para lembrar-me bem do que eu escrevi na época sobre o tema. E, na verdade, reler um artigo próprio após anos, né, é sempre um momento um pouco difícil, né? Pode até causar uma crise de autoestima, digamos, no pior caso. Não exatamente isso que aconteceu, mas claro que em alguns momentos eu pensei, não, isso eu não diria mais assim agora, né? Eu preciso também dizer que nos últimos anos eu não tenho trabalhado muito sobre Hegel, né, mas muito mais sobre Fichte, né? O Fichte tardio, né? É assim, eu não posso acrescentar resultados mais recentes, novos, a respeito do mesmo tema. Quanto ao Hegel, ainda é mais ou menos como eu vejo, digamos, o tema em Hegel, mas com relação a Fichte, tem aqui uma parte sobre Fichte, eu pensei, não, isso eu poderia fazer melhor agora, digamos, eu vou fazer uma breve observação aqui também.
em algum momento. Bom, então, deveria também dizer que tem aqui outros artigos meus que são, por assim dizer, antecessores desse artigo, né? Em 2010, também na revista Veritas, eu publiquei um artigo, O Fundamento Lógico da Passagem do Arbítrio para a Liberdade Ética em Hegel. E nesse artigo, a intenção foi a de elucidar a passagem da liberdade do arbítrio para a liberdade em si e para si, que ocorre na introdução da filosofia do direito, a partir da passagem da doutrina da ciência para a doutrina do conceito na lógica, né? Então, alguns anos antes, eu já busquei uma forma de entender, digamos, o fundamento lógico do conceito de liberdade na filosofia do direito. E tem outro artigo de 2013 sobre liberdade e revelação em Fichte e Schelling, do International Yearbook of German Idealism, 2013, e esse artigo, de certo modo, entrou nesse trabalho, obviamente, na primeira parte, né, que trata de Fichte e Schelling. Né? Bom, então, qual minha intenção, digamos, nesse artigo? Há um conceito lógico de liberdade em Hegel, né, que é introduzido no contexto da passagem da doutrina da ciência para a doutrina do conceito. E lá Hegel utiliza o conceito de manifestação livre para explicar o que é o conceito. Então, para entender o conceito lógico de liberdade, é necessário entender a liberdade como característica da manifestação, né? E entender isso é o objetivo do artigo, né? E para isso eu contextualizo primeiro essa concepção de Hegel, entender nessa primeira parte do artigo como a concepção de Hegel se insere no cenário, digamos, do idealismo jamais tardio, né, de Fichte e Schelling em 1806 e 1809. Em segundo momento, eu quero entender em que consiste agora a forma específica como Hegel relaciona manifestação e liberdade na lógica, né, o que distingue ele aqui de Fichte e Schelling, que também já pensam liberdade como estreitamente ligado à revelação ou manifestação do absoluto. E, finalmente, na terceira parte, o objetivo é entender agora como essa concepção lógica de liberdade se concretiza na filosofia do direito, na concepção da liberdade, a liberdade ética, né, que nós encontramos na filosofia do direito. Bom, então, primeiro, falar um pouco sobre a contextualização da concepção hegeliana, e para, digamos, entender um pouco o debate, digamos, sobre isso que já tinha, eu volto-me aqui para duas obras, digamos, por um lado, a Instrução para a Vida Bem-aventurada, de Fichte, de 1806, e, por outro lado, para o famoso escrito sobre a essência da liberdade humana, de Schelling. Né? Agora, com relação ao Fichte, esse texto, obra Instrução para a Vida Bem-aventurada, de Fichte, pode-se dizer que esse texto traz a filosofia da religião de Fichte. Né? No entanto, o absoluto aqui
Deus é caracterizado aqui não como pessoa, mas como ser, né? O ser absoluto, né? O ser como tal é idêntico consigo, eternamente igual a si mesmo, sem possuir qualquer diferenciação interna, né? Mas enquanto o ser é isso, né? Falta algo ao ser, falta o que Fichte chama de vida, o ser aí, né? Que o absoluto só adquire ao manifestar-se, ao expressar-se, como podemos também dizer, e com isso, com esse processo de manifestação ou expressão do absoluto, temos o múltiplo, temos a processualidade, né? Nessa concepção, né, há uma diferença, de certo modo, entre aquilo que se manifesta e a sua manifestação, mas essa diferença é uma diferença interna, digamos, do próprio absoluto, né, que se manifesta. Né. Nessa parte, eu digo uma passagem que o princípio da doutrina da ciência, nessa fase, é o conceito de ser absoluto, né? Isso é uma tese que agora eu não definiria mais, isso não me parece mais correto, mas eu tinha, na época, ainda não o, digamos, necessário conhecimento aprofundado sobre isso. Depois eu tenho trabalhado muito sobre a doutrina da ciência do Fichte tardio, e não é bem verdade que o conceito de ser é o princípio. Na sua última versão da doutrina da ciência, Fichte diz que o princípio é uma concepção do saber, né? Porque a doutrina da ciência não é uma doutrina do ser, é uma doutrina do saber, né? Mas a concepção do saber, que é o princípio, ela pressupõe o conceito de ser, né? Então, o conceito de ser não é o ser absoluto, não é o princípio da doutrina da ciência, mas é um pressuposto da doutrina da ciência. Né? Esse é um ponto que eu ainda não tinha, acho que, entendido na época. Né? É um pressuposto da concepção do saber, que é o princípio, porque essa concepção diz que o saber é imagem do ser. Né? E assim pressupõe-se, de alguma forma, o conceito de ser aqui. Né? Bom, a manifestação do ser, né? Ela refere-se ao que ela manifesta, obviamente. Isso significa para Fichte que ela é a sua imagem, né? Possuindo com isso um caráter representacional. Né? E por isso a manifestação do absoluto ela se dá através da ou na consciência. Né? A consciência é aquilo que possui um caráter representacional, que representa algo. Né? Então, a consciência é imagem, manifestação do ser, ao focalizar algo, isso é a tese interessante de Fichte aqui, ao focalizar algo que para ela possui um valor incondicional, né, que para ela é o absoluto. Né? Isso pode acontecer de várias formas. Né? Uma que Fichte menciona aqui, interessante, é a moralidade kantiana. Né? Aqui, o dever é aquilo que é o incondicional, o absoluto, por assim dizer, para a consciência, mas há outras formas, né? outros pontos de vista da consciência, outras visões de mundo, como ele também diz, né? Que a consciência adota pela sua própria atividade. Né? A consciência define um foco, né? Um centro das múltiplas representações, que é aquilo que para ela é o incondicionado, o absoluto. Né? E agora, Fichte diz, isso é a concepção específica de liberdade nesse escrito, que a liberdade é nada outro do que a mera possibilidade dos pontos de vista da vida. Né? Então, o conceito de que ele não diz respeito exatamente ao
eu perdi a conexão em algum momento. Agora você tem que me dizer em qual momento eu perdi a conexão. Isto tem um minutinho só, professor. Foi coisa rápida. Agora, você estava falando da liberdade como, como os diversos pontos de vistas. Isso. Ah, tá bom. Então, aquele momento em Fichte que é a definição, digamos, da liberdade agora, no escrito sobre a vida bem-aventurada, né? Então, o conceito de liberdade aqui, ele não diz respeito exatamente à vontade, ao agir, mas à espontaneidade da consciência, né? Que adota espontaneamente uma das possíveis visões de mundo, né? E justamente nessa espontaneidade, né, de focalizar espontaneamente um elemento como aquilo que é condicionado, consiste a manifestação do absoluto na consciência. Né? Bom, então assim há uma ligação entre manifestação do ser e liberdade, né? A própria consciência, ao adotar uma das possíveis visões de mundo, né, que é imagem do absoluto, que focaliza algo como o que é incondicionado para ela. Bom, em Schelling, aqui é interessante, né, Schelling reagiu imediatamente a esse escrito de Fichte, num texto que costuma ser chamado de anti-Fichte, né, no qual ele critica, digamos, duramente a posição de Fichte, mas nesse texto também Schelling diz algo interessante, né, sobre, pode-se dizer, a estrutura categorial da manifestação do absoluto. Né? Temos, por um lado, o ser uno, a identidade, né? E, por outro lado, na manifestação do ser, a multiplicidade ou a diferenciação do absoluto. E Schelling enfatiza que os dois estão inseparavelmente ligados na manifestação. O absoluto, diz Schelling, é o vínculo entre esses dois momentos, no absoluto que se manifesta. Né? Ele é um só na medida em que se efetua na diferenciação. Né? E me parece que elucidar, digamos, manifestação sobre esse aspecto categorial, né, da estrutura da manifestação como tal, isso foi algo parece importante para Hegel depois na lógica. Né? Mas Schelling não vai apenas além de Fichte pela sua análise categorial da manifestação, Schelling também rejeita a tese fundamental de Fichte, de que o absoluto se manifesta na consciência. Schelling entende a manifestação do absoluto de forma mais realista, né, como um processo real de diferenciação que dá origem à natureza, né, que é anterior à consciência. E Schelling desenvolve essa ideia posteriormente, no anti-Fichte de 1806, ele desenvolve essa ideia posteriormente no seu escrito sobre a essência da liberdade humana, de 1809. E aqui o absoluto é caracterizado por dois planos, pode-se dizer, ou níveis, que ele originariamente possui. O que Schelling chama de Grund, o fundamento, o nível, digamos, pré-racional e impulsivo, que busca realizar-se sem poder determinar o seu fim. E outro momento que Schelling chama de momento da existência, também des verstandes, do entendimento, que explicita o conteúdo originariamente inarticulado de si como fundamento e assim possibilita a realização dos impulsos numa ordem racional. É a partir disso que Schelling concebe a natureza. Né? Há na natureza uma hierarquia de seres de complexidade cada vez maior, nos quais um plano pré-racional de impulsos é desdobrado de forma cada vez mais abrangente.
E o homem é o ponto mais alto nessa hierarquia para Schelling. Nele, o nível de impulsos pré-racionais é maximamente complexo e ele possui a maior capacidade para impor a essa complexidade pré-racional uma ordem racional. No entanto, o homem é também capaz para definir autonomamente a ordem de prioridade entre esses dois níveis de si. Ele pode submeter seus impulsos pré-racionais à sua faculdade racional ou tornar sua racionalidade um mero instrumento de seus impulsos pré-racionais. E com isso, há para o ser humano a alternativa entre bem e mal, a liberdade. Então, no seu escrito sobre a essência da liberdade humana, Schelling desenvolve uma concepção ontologicamente fundada da liberdade humana, né? E a ideia é que, então, manifesta-se, de certo modo, no ser humano enquanto ser livre ou absoluto. Bom, então, resumindo, Fichte e Schelling, sempre aqui a manifestação é entendida como um tipo de autoexpressão do absoluto que é constitutivo dele mesmo. É só ao manifestar-se que o absoluto é vivo e a manifestação envolve uma processualidade, envolve diferenciação. Né? Mas levanta-se a questão de qual a relação exatamente entre a identidade do absoluto e a diferenciação que o absoluto adquire no processo da manifestação. Né? E parece-me que Fichte pensa a identidade do absoluto como algo, já no sentido anterior à manifestação, ela subjaz a esse processo, enquanto Schelling pensa a identidade do absoluto como inseparável da sua diferenciação, da multiplicidade pela qual se manifesta, né, na sua análise, que ele chama de análise categorial da manifestação, em Schelling. Bom, essa questão, claramente, é uma questão central para Hegel, né? Qual a relação aqui entre identidade e manifestação e a processualidade e multiplicidade que ela envolve. Né? Bom, em Fichte e Schelling, a liberdade do homem é uma consequência, digamos, do fato de que o absoluto se manifesta, né? Uma indicação das condições da manifestação. Né? E por isso, então, os dois conceitos bem diferentes de liberdade que encontramos aqui, a liberdade como atributo da consciência em Fichte e do homem como um ser inserido na natureza em Schelling, essas duas concepções de liberdade têm sua origem aqui nas concepções diferentes da manifestação, né, e das suas condições. Bom, essa contextualização, ela ajuda, ao meu ver, ela abre uma perspectiva para entender qual a forma específica de Hegel de pensar a relação entre manifestação e liberdade. Né? Então, já existe, digamos, uma discussão sobre isso, já existem posições, então, que relacionam manifestação e liberdade. E o mesmo acontece em Hegel, né? E agora a questão é qual a relação da concepção hegeliana com as posições anteriores. Eu creio que vale a pena, né, contextualizar, assim, sempre, na verdade, o pensamento desses autores. Isso me ajuda para esclarecer o pensamento. Bom, a passagem-chave, né, na qual Hegel introduz os conceitos de manifestação e liberdade, ela encontra-se na seção A Efetividade, die Wirklichkeit, e traz a passagem, né, da doutrina da essência para a doutrina do conceito. Né? E lá Hegel diz o seguinte, né, essa citação é o ponto central, digamos, a citação central de todo o artigo, né? Hegel diz aqui, na época ainda não tinha a tradução da lógica completa para o português, que hoje, felizmente, temos, por isso a tradução da frase no artigo ainda é minha. Hegel diz, die aber ganz frei gewordene Manifestation desselben, des Wesens, ist der Begriff. Quer dizer,
No entanto, a manifestação, quer dizer, a essência, que se tornou inteiramente livre, é o conceito. Então, aqui Hegel fala no mesmo momento da manifestação e da liberdade. A vinculação dos dois conceitos que já temos em Fichte e Schelling torna-se presente aqui. E considerando esse contexto, podemos dizer o seguinte: Hegel, ele dá continuidade à análise categorial do conceito de manifestação que já encontramos em Schelling. Mas o contexto agora é a crítica, a superação da metafísica da essência e a passagem para a doutrina do conceito. Qual é, então, o problema com a concepção da essência que Hegel destaca aqui? Bom, as determinações na concepção da essência, né, as determinações essentes estão suprassumidas, não possuem mais validade última. Em vez disso, as determinações essentes são entendidas como aparência, na qual a essência se mostra, aparece. A essência, por um lado, ela está internamente relacionada com a sua aparência, né? Mas, por outro lado, ela possui uma identidade que não é redutível à sua aparência, que é imediata e que subjaz, por assim dizer, à aparência. E justamente essa suposta identidade imediata que subjaz ao aparecer da essência é o problema. Segundo Hegel, não há uma explicitação coerente do que é essa identidade imediata e subjacente, né, que ainda se pensa quando se fala de essência, né, de estruturas da lógica da essência. E aqui exemplos são as concepções da coisa e das suas propriedades, ou da força que se manifesta ou mostra nos seus efeitos. Na verdade, são discussões que já temos na fenomenologia, né? Então, a questão que sempre, o que é essa coisa, né, que possui alguma identidade e que é diferente das suas propriedades, né? O que é essa força, né, que se distingue das suas dos seus efeitos, digamos, né? Essas concepções baseiam-se na ideia de algo interior, né, que aparece, que se mostra na exterioridade, da qual difere ao mesmo tempo ao possuir uma identidade imediata. Bom, então Hegel critica essa concepção, né, do interior, dessa identidade imediata que aparece, mas o que significa agora abrir mão da ideia de uma identidade interior que subjaz ao aparecer? O conceito de manifestação livre é a resposta. A tese de que o objetivo, que a manifestação, o que o efetivo é manifestação, ele explica do seguinte modo: ele, o efetivo, manifesta-se, isto é, ele é ele mesmo na sua exterioridade, e só nela. A saber, só como movimento que se diferencia de si mesmo e se determina. Né? Isto significa, ao meu ver, que a identidade do efetivo constitui-se só na sua manifestação. Né? Ele diz que só na sua exterioridade, só nela, o efetivo é ele mesmo. Né? Então, com isso, não há mais uma identidade que subjaz à exterioridade. Né? A própria identidade do efetivo constitui-se na manifestação, na exterioridade. Mas há uma identidade que se constitui dessa forma, né? Que na doutrina do conceito, ele vai chamar de universalidade. Né? O conceito de universalidade, ao meu ver, é o sucessor, por assim dizer, conceitual da identidade como categoria da doutrina
da essência. Bom, como se pode pensar a assim entendida manifestação? Essa questão, ao meu ver, é central em toda a sessão, a efetividade. Pode-se dizer que, claro, a causa manifesta-se nos seus efeitos, pode-se dizer que a substância manifesta-se nos seus acidentes, né? Mas aqui, esses são ainda conceitos, digamos, da doutrina da essência, aqui a manifestação é ainda uma relação entre instâncias distintas, né? Uma relação que ele caracteriza como uma relação de poder ou de necessidade, né? De determinação, né? A manifestação, ela é determinada como necessidade pelo que se manifesta, né? É como isso, a exterioridade, o múltiplo. E aqui podemos pensar no Spinoza, obviamente, né? A ideia de que as determinações das substâncias seguem-se como necessidade da essência da própria substância, né? A tese decisiva de Hegel, na passagem para o conceito, então, é, ao meu ver, que essa relação de necessidade, de poder, tem que ser, na relação entre aquilo que se manifesta e sua manifestação, tem que ser superada para pensar a manifestação adequadamente, né? E com isso, pode-se falar de liberdade, né? As determinações, a aparência não está mais submetida à determinação pela substância, uma causa que se manifesta nela. Agora, as determinações, por conta própria, por assim dizer, constituem a identidade do todo, a universalidade. Assim, Hegel diz que no conceito, a determinidade é posta como um livre ser do conceito completo. Com isso, a análise conceitual da manifestação leva à concepção do conceito, uma nova estrutura, na qual a categoria da essência está superada, né? E diferentemente de Fichte e Schelling, Hegel diretamente identifica manifestação e liberdade. Não é mais assim que a liberdade, ou a falta de liberdade existe, digamos, é só uma consequência da manifestação. A liberdade se torna característica da própria manifestação como tal, né? Bom, então, esse é o resultado aqui da minha tentativa, digamos, no artigo, de explicitar o conceito de manifestação, né, tal que como aparece na passagem da essência para o conceito, né, que é ao mesmo tempo a passagem, né, da necessidade para a liberdade. Na terceira parte do artigo, então, o objetivo é entender a partir dessa concepção, a lógica da liberdade como manifestação, a liberdade, a concepção da liberdade na filosofia do direito, né? E, obviamente, temos aqui dois contextos, lugares sistemáticos bem diferentes, né? Na lógica, Hegel não fala, nesse momento, das características específicas da vontade, né, ou do agir humano, é uma concepção altamente abstrata de liberdade, de manifestação. Na filosofia do direito, ao meu ver, a questão central é como a vontade livre pode se efetuar, né? Como podemos dizer agora como a vontade livre pode se manifestar. Então, agora, a concepção da lógica, ela fica concretizada, né? Considerando agora as condições específicas que caracterizam a vontade e o agir humano. E agora, a universalidade da lógica é uma identidade da vontade enquanto livre, né, que se deve manifestar através do seu conteúdo, né, do seu fim, dos fins que realiza. E como provavelmente vocês se lembram, na introdução da filosofia do direito, há então eu vou olhar um pouco
os argumentos, né, que encontramos aqui em torno do conceito de concepção da liberdade, da filosofia do direito. Na introdução, encontramos uma crítica da concepção da liberdade como livre-arbítrio, né? E aqui o ponto central, a meu ver, é que, enquanto livre-arbítrio, né, a vontade livre não se manifesta adequadamente nos seus fins ou nos seus conteúdos, porque os fins e conteúdos aqui são, por assim dizer, dados, né? São inclinações, desejos dados, e a vontade faz uma escolha aqui, mas assim os conteúdos, os fins, não são gerados pela própria vontade, mas são algo que a vontade encontra como dado factual e só faz suas escolhas, né? Então, para poder manifestar-se adequadamente nos seus fins, nos seus conteúdos, então a vontade tem que definir seu fim, os seus fins, a partir de si mesmo, né? Esse é o ponto central na introdução. Isso significa que o conteúdo, o fim da vontade livre tem que ser ela mesma, né? Então, a efetuação ou a manifestação de si é o fim da liberdade, e é nesse sentido que Hegel fala aqui da vontade livre em si e para si. E a partir dessa ideia podemos agora facilmente identificar na filosofia do direito, digamos, 3 modelos, por assim dizer, que tem para isso, né? Por um lado, a vontade que busca realizar a sua própria manifestação, né? Ele pode entender a sua manifestação no sentido do direito abstrato, né? Primeira parte da filosofia do direito, aqui a vontade livre manifesta-se nas coisas, né, que a pessoa possui, né, na propriedade da qual dispõe, que utiliza como quiser, né? Isso é uma concepção, então, da manifestação da sua própria liberdade, que a vontade pode adotar, e quando isso acontece, cria-se o direito abstrato, né? Uma certa ordem, digamos, social. Há um outro modelo, por assim dizer, uma outra forma como a vontade pode entender a sua própria manifestação, a concepção da moralidade, né? Aqui a ideia é que, na medida em que nas ações se manifesta uma interioridade autônoma, moral, né? A vontade livre, então, se manifesta. Então, aqui temos a ideia de uma interioridade autônoma que se exterioriza, por assim dizer. Essa é a concepção de manifestação da liberdade aqui, né? E, finalmente, temos a ideia da manifestação da liberdade no sentido de uma identidade coletiva, ética, né? Que se manifesta na forma de vida, né? Nas práticas coletivas, digamos, dos indivíduos, né? Bom, agora, se entendemos a eticidade a partir do terceiro modelo, digamos, que obviamente é aquele que Hegel defende aqui, se entendemos a eticidade a partir da concepção da manifestação livre na lógica, temos que dizer que a universalidade ética ela é constituída pelo querer e agir dos indivíduos. Não há uma identidade essencial que subjaz a vida dos indivíduos, né? Isso seria permanecer na lógica da essência, né? Mas, segundo Hegel, isso não significa que a universalidade ética é resultado dos interesses particulares dos indivíduos. A universalidade ética é superordenada aos interesses particulares. Bom, mas como se pode dizer, né, que os indivíduos são livres justamente ao constituir, pelas suas práticas, uma identidade superordenada aos seus interesses particulares? Eu penso que Hegel, isso é
reflexão final do artigo, né, eu penso que Hegel pressupõe aqui que os indivíduos só podem ser eles mesmos, agentes em sentido próprio, ao formar tal identidade distanciada dos seus interesses particulares. Né? Que ser um agente livre é constituir uma identidade ética. Isso são dois lados da mesma medalha. Né? Então, eu vejo nisso um pressuposto de Hegel na filosofia do direito que tem seu fundamento conceitual na lógica, né? Na concepção da manifestação livre. E aqui é uma observação final que eu faço sobre expressivismo contemporâneo, que vê em Hegel um construtivismo social. Eu acho que nessa concepção, digamos, neopragmatista, não se enxerga que a concepção de Hegel tem um fundamento, digamos, lógico, né? E volta-se imediatamente para estruturas, relações sociais, sem ver que para Hegel se realiza nisso uma estrutura que é todo necessária como a lógica. Né? Bom, então esse é meu resumo, após anos do meu próprio artigo, mas bom, seria isso então, e agora aguardo as reações de vocês, e talvez eu possa ainda dizer que, porque vocês falam de comentadores, né, e suas obras, quando se fala de um comentador, isso envolve, de certo modo, uma autoridade desse autor. Eu não me sinto aqui como autoridade, eu penso que, na verdade, é uma interpretação que eu faço que é discutível, sem dúvida, como qualquer outra interpretação, né, e certamente pode haver outros entendimentos aqui, né, da liberdade em Hegel e do que é manifestação e da relação entre lógica e filosofia do direito. Isso é interessante, então, também para mim, ouvir como vocês entendem essas questões. Ótimo. Obrigado. Então, a gente gostaria de agradecer muito ao professor Christian por essa apresentação e, como nós sempre fazemos, abrimos agora espaço para perguntas, comentários. A nossa fila aqui já tem algumas indicações, mas antes a gente queria só saudar de modo especial aqueles que foram entrando, de modo especial a professora Márcia, que também se faz presente, a gente agradece. E aí, o primeiro aqui da nossa fila, o professor Ricardo, a gente passa ao senhor a palavra. Bom, primeiramente, parabéns, Christian, excelente, né? Oi, Márcia. Márcia. Bom, primeiro, assim, eu achei excelente a sua análise. Não vejo, você fala de comentador, para mim, você está nesse primeiro nível, né? E tem uma leitura de Hegel, assim, invejável. Até da forma em que consegue entrar na própria semântica do texto, né, e não se apoia em outros elementos para explicitar aquilo que está ali como essencial. E, particularmente, vamos assim dizer, você tornou mais claro para mim esse momento da liberdade, que tem justamente a ver com a determinação, que tem a ver com a vontade, que tem a ver com o conceito. Então, um momento fundamental que eu nunca vi em outro comentador de Hegel, né? Trazendo isso de forma tão clara, pelo menos para mim, né? Agora, eu senti falta, e aí eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, da razão, no final das contas, né? Por quê? Porque, para mim, e aí eu também queria te ouvir a respeito disso, nesse momento lógico que você busca salientar, e eu concordo completamente com você, então, essa liberdade está no momento lógico, o fundamento dela é um fundamento lógico, e na medida em que a lógica é a exposição da ideia absoluta ou especulativa, ela
é uma manifestação também do absoluto, então, num certo sentido, é uma superação das posições de Fichte e Schelling, né? E aonde se esclarece conceitualmente como se daria isso, né? Sem ficar aquela lacuna que estava presente anterior. E eu concordo, e eu acho muito bonito, interessante isso, porque a gente sempre salienta que a filosofia do direito tem o seu fundamento na lógica, que ela é extremamente importante, e eu acho que você está trazendo um momento aí essencial de compreensão de como a vontade está se manifestando, da própria substancialidade da vontade, enquanto essa substância é conceitual, que é justamente a verdade da substância, como Hegel coloca, né, na ciência da lógica. Mas justamente isso, quer dizer, e quem que se mostra como a razão nesse momento que você está analisando? O próprio conceito, né? Quer dizer, a razão é a ideia, isso o próprio Hegel fala, e, ao meu ver, ela também o próprio espírito, ou o próprio espírito absoluto, são vários termos que designam um mesmo objeto, vamos assim dizer, mas que vai sendo explicitado pelo Hegel de forma cada vez maior na enciclopédia, primeiro como pensamento, depois como conceito, depois como ideia absoluta, razão, espírito absoluto. Então, nesse momento, quer dizer, essa totalidade do conceito, que não é só o conceito enquanto a determinação, a determinidade que você colocou, mas que tem essa totalidade, e que leva, eu acredito que justamente a isso que você estava dizendo, que o fundamento ético é essa determinação, mas mais do que isso, ele está relacionado, né, até com o imperativo categórico kantiano, né, da universalidade dessa escolha, né? Hegel vai dizer uma eticidade racional, né, uma escolha pelo racional, né, tá fundamentando essa ética que está ali na filosofia do direito. Então, eu senti um pouco, justamente, falta desse outro momento da totalidade, da razão, de certos comentários em relação a isso. Então, eu queria te ouvir um pouco, se possível, assim, o que te vem à cabeça, né? Porque eu sei que é uma pergunta difícil colocada, assim, né? De uma hora para outra, mas penso que você tem bastante coisa interessante a dizer. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta perfeitamente legítima. Eu não falo da razão aqui, né, do conceito de razão em Hegel, mas eu diria exatamente isso. Né? A razão é justamente essa estrutura de manifestação, né, na qual se tem determinidade e uma identidade universal, mas que se constitui na própria determinidade, né, que essa estrutura é o que Hegel chama de razão, né, e há nisso uma crítica à concepção da razão prática pura em Kant, me parece, né, que não atinge essa forma de manifestação que permanece uma interioridade, digamos, né. De forma mais direta, Hegel relaciona essa passagem da moralidade para a eticidade na fenomenologia do espírito, na verdade. Porque aqui o tema é a razão, né? E o argumento de Hegel é que a razão prática, então, não pode ser pensado como qual o título na fenomenologia, a razão que dá a lei, o gesetzgebende Vernunft, né? Que é mais ou menos um retrato da moralidade kantiana, né? Mas que não pode ser dessa forma que a vontade se determina de forma racional, né? E assim, o que se busca, por assim dizer, ao falar da razão prática, né? O que Kant busca, na verdade, se realiza na eticidade, né? Para a qual passa aqui a fenomenologia nesse momento. Mas como eu não aqui olhei muito para a fenomenologia, né, talvez por isso também a razão ficou um pouco fora da minha interpretação. Né? Mas é importante trazer esse conceito aqui. Tá. Perfeito, obrigado. Grato. Isso, passamos agora a palavra para o Washington, que também já está a mão levantada.
Claro. Agradecer ao professor Christian. Vou ligar aqui a câmera, tá? Opa. Então, agradecer ao professor Christian aí por ter aceitado aí o nosso convite, e estar aqui junto com a gente. Muito obrigado, professor Christian. A minha pergunta é um pouco, assim, uma pergunta lateral, né? Pelo menos essa primeira pergunta, que seria com relação à questão do Fichte, né? Tem um momento do texto que o senhor fala com relação, parece que é uma certa ausência, né, da consideração da vontade no que diz respeito a essa abordagem da liberdade, né, no Fichte, né? Então, seria algo que estaria mais no âmbito da consciência. Então, a minha pergunta seria a respeito de, né, o porquê dessa ausência, né, dessa consideração da vontade, e como isso se desenvolve, como isso é tratado em outros momentos pelo Fichte. Uhum. Perfeito, obrigado. Na verdade, o fato de eu ter focalizado o escrito de Fichte de 1806, a Instrução para a Vida Bem-aventurada, nesse contexto, agora eu diria deve-se um pouco também ao fato de eu ainda não ter investigado muito mais o Fichte tardio nesse momento, né? Sem dúvida, a Instrução para a Vida Bem-aventurada é um texto relevante, né, quando se quer entender a manifestação em liberdade em Fichte, né? Mas é um momento, digamos, do desenvolvimento de Fichte, e o foco nesse escrito de Fichte realmente é a teoria das visões de mundo, né, dos pontos de vista da consciência, né? Isso até é um aspecto muito interessante da filosofia de Fichte, que ponto de vista se torna o conceito central aqui da filosofia, né? A filosofia investiga visões de mundo possíveis, diferentes, né, numa certa ordem, né? E aqui aparece, inclusive, a religião, obviamente, mas também a filosofia, né, como visões de mundo possíveis, né? Eu ainda acredito que tem uma relação interessante aqui com Hegel na fenomenologia, né, figuras da consciência e visões de mundo, né, que Fichte e Hegel têm em comum aqui, né, que investigam a consciência sobre esse aspecto, de que a consciência pode adotar várias figuras ou visões de mundo, até como na fenomenologia, né, em Hegel, Fichte, temos aqui a religião e a própria filosofia como as visões de mundo superiores, digamos, visões de mundo, como são as figuras da consciência, ou na verdade já do espírito na fenomenologia, né? Mas isso não é a última palavra, na verdade, de Fichte sobre o tema, digamos, né? E hoje eu entraria nas últimas doutrinas da ciência, que são as exposições mais sistemáticas, né, de Fichte. A Instrução para a Vida Bem-aventurada é um escrito mais popular de Fichte, né? Não é uma exposição da doutrina da ciência, né? E na doutrina da ciência encontra-se uma concepção da consciência moral na medida em que ela se entende como imagem. A própria consciência moral entende-se como imagem de algo outro, né? Que é justamente o absoluto, o ser, né? Pela sua distância das determinações naturais, né? Então, há uma concepção disso ligada à vontade, à autonomia moral, né, que aparece nas últimas doutrinas da ciência, e isso eu falaria disso hoje. Se eu se pudesse escrever esse artigo de novo, digamos, eu daria a isso uma certa importância também no texto, na parte sobre Fichte, mas isso não quer dizer que a Instrução para a Vida Bem-aventurada não é um texto interessante e relevante nesse contexto, porque justamente associar a liberdade com pontos de vista, né, ou visões de mundo, me parece um ponto interessante de Fichte aqui. Então, foi uma resposta um pouco complicada, não sei se ficou claro.
Mas só, então, as últimas versões da doutrina da ciência, que eu pesquisei depois, na época eu ainda não tinha isso muito, não estava tão presente para mim, e lá essa ideia, a ligação entre manifestação ou imagem do ser e liberdade, no sentido de liberdade em sentido moral, né? Ela é o ponto central aqui. Ótimo. Tá. Não sei se o Washington tem mais alguma consideração. Não, eu só era para agradecer, só. Que coisa mais para frente a gente... Muito obrigado, professor. Perfeito. Passamos agora a palavra ao professor Marco Antônio Bonetti. Boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa, pelo evento. E parabéns, professor Klotz, pela exposição muito ilustrativa e muito densa. A gente vai ter que estudar a sua exposição nos próximos 3 meses. Mas muito obrigado, agradecido pela exploração. Eu sei que não é a temática central que o senhor expôs, mas quando falou da liberdade absoluta, eu fiquei pensando muito na manifestação dela justamente na fenomenologia, né? Naquele capítulo que se faz referência da aproximação em relação à Revolução Francesa, né? Quer dizer, o senhor chegou a pensar nessa questão, quer dizer, da manifestação histórica concreta no espírito, né? Dessa liberdade absoluta, e por que o Hegel equaciona dessa maneira a questão da liberdade absoluta como um momento não tão positivo, quer dizer, um momento que ainda vai necessitar justamente a moralidade, vai necessitar um novo passo para o espírito? Muito agradecido, viu? Obrigado pela pergunta, esse é um ponto muito interessante. Eu não tenho uma resposta pronta para isso, né? Mas é verdade que na fenomenologia Hegel trata da liberdade, várias figuras da liberdade que, então é uma discussão multifacetada, digamos, da liberdade, que temos na fenomenologia, que não temos isso da mesma forma na filosofia do direito, né? E, na verdade, eu diria que então, essa sessão em particular, né, que é, de certa forma, uma crítica da Revolução Francesa, né, que aqui, então, Hegel critica uma concepção da liberdade, né, que pensa a liberdade como a capacidade de fazer, digamos, um novo começo, por assim dizer, a partir do nada. Né? Vamos construir, digamos, uma nova ordem social, né? Um começo radical. Né? E ele diz que isso não funciona, de certo modo. Né? Assim, a fúria do desaparecer, que aparece aqui, né? Então, é uma crítica de uma concepção da liberdade, né? Que a consciência coletiva, digamos, adotou nesse momento da história, e que Hegel, pelo menos na análise dela, no final das contas, uma concepção negativa da liberdade, né, que se manifesta só na destruição, no fundo, da ordem dada, mas não é capaz para construir uma nova ordem, né. E certamente a grande decepção com a Revolução Francesa, né, com o jacobinismo e todo o terror que veio depois, né, é refletido nesse capítulo. Né. Talvez na comparação à filosofia do direito, onde Hegel distingue, então, o momento da indeterminação, né, da distância das determinações dadas como um aspecto da liberdade, né, outro aspecto agora é a determinação a partir de si, da vontade, seria então uma concepção da liberdade que focaliza só o primeiro momento. Né? Talvez como se pode relacionar esse aspecto, né? Esse trecho da fenomenologia e a análise mais sistemática, digamos, da liberdade nos religiões. Né? Mas
Com certeza pode se dizer algo mais interessante sobre a sua questão, mas é o que consigo dizer agora. Isso. Bom, enquanto aparentemente não tem mais, aos poucos, alguém mais querer se manifestar, queria aproveitar também o espaço, professor. Eu creio que, sobretudo, aquilo que o senhor pontuou, e o professor Tassinari também já apontou para nós, a contextualização e olhar o idealismo alemão como um todo, fazer essa contextualização para que a gente possa chegar em Hegel, é algo muito rico. E aí eu queria, no artigo acho que ficou muito claro, por um lado, mas eu acharia, seria interessante se eu pudesse ainda clarificar um pouquinho mais a questão, sobretudo quando a gente chega ao final da primeira parte, e fazendo justamente um balanço entre Fichte e Schelling, um ponto em comum entre eles é que a manifestação, essa manifestação, ela é necessária, ela é essencial, por um lado, e de certo modo, quando a gente olha para a conclusão, que o senhor chegou no final do artigo, colocando justamente isso, essa parte prática da liberdade, se nós a entendermos como essa manifestação, mas também a eticidade, ela nos faz entender que há algo por detrás. Nesse sentido, eu poderia dizer aqui que nesse ponto Hegel vai além, por um lado, porque talvez a interpretação minha esteja errada, no sentido de que há de certo modo, a equiparação é fundamental, mas elas estão nessa igualdade, e em Fichte e Schelling, ele diria que a manifestação compõe, não sei se a gente poderia ver aqui um grau de importância, como é que pode ser entendida essa relação entre essa questão da manifestação, que os dois apresentam como esse momento essencial para esse absoluto. Claro que Hegel sai um pouco do contexto, e como o senhor bem disse, na filosofia do direito é um outro contexto, mas ao mesmo tempo, como é que eu posso ver essa relação nos dois e depois em Hegel? Uhum. Eu diria que o que Fichte e Schelling têm em comum aqui, na verdade, no momento em que o pensamento dos dois já é muito diferente. Né? Como se sabe, né? Schelling parecia quase um tipo de discípulo do Fichte no início. Né? Talvez nunca era de verdade, né? Mas tinha uma proximidade inicial dos dois, né? E um tipo de divórcio, digamos, no momento 1801, mais ou menos. E agora, o que também no meu outro artigo do Yearbook sobre revelação e liberdade, Fichte e Schelling, né, eu quis mostrar que, apesar da grande diferença entre Fichte e Schelling nesse momento, quando Schelling já tem sua filosofia da natureza, seu sistema da identidade, né, mesmo assim há ainda uma proximidade, uma afinidade estrutural no pensamento dos dois, né, que é justamente que eles pensam a liberdade como ligada à manifestação, né? Então, a intenção aqui foi mostrar que, apesar da grande diferença entre os dois, ainda tem um foco que eles têm em comum, mas a estrutura do pensamento que os dois ainda têm, apesar das diferenças. Né? E me parece que, de forma muito abstrata, né, pode-se caracterizar o pensamento dos dois aqui sobre esse aspecto, né, que, dessa forma, que então o ser, o absoluto, tem que manifestar-se de alguma forma, né? E se nós pensarmos agora como é possível essa manifestação, vamos descobrir que isso exige que haja seres livres, digamos, né? Assim, é uma investigação sobre condições da possibilidade da manifestação.
pode-se resumir a forma, tipo de investigação que os dois fazem, né? De forma muito diferente, com resultados muito diferentes, né? E agora, em Hegel, a diferença, parece-me que em Hegel a liberdade não é mais uma implicação, uma consequência assim, da manifestação, mas a liberdade e a manifestação coincidem praticamente, né? A própria manifestação é livre, né? A manifestação livre, como eu disse. Então, liberdade e manifestação, a meu ver, ficam indistinguíveis aqui, né? Quando nós pensamos a manifestação conforme doutrina do conceito, né? E não mais conforme as estruturas da essência, né? Porque a manifestação, como ela pode ser pensada na lógica da essência, ela ainda envolve necessidade, poder, né? Substância que se manifesta nos acidentes, a causa que se manifesta no efeito, né? E quando se supera essa relação de necessidade, aqui de determinação, chegamos ao reino da liberdade, por assim dizer, né? Mas manifestação, então, no sentido da doutrina do conceito, é a liberdade. Não há diferença nenhuma, né? Essa identificação conceitual de liberdade e manifestação me parece o aspecto peculiar de Hegel aqui, em comparação com Fichte e Schelling. Perfeito, muito obrigado, professor. Há aqui uma pergunta no chat do Gabriel Quinta. Qual a origem do espírito e da consciência coletiva para Hegel? Ela é idealista? Se o Gabriel quiser também se manifestar, pode ficar à vontade. Bom, em todo caso, talvez esteja com problema no microfone, fica a pergunta, professor. Uhum. A origem do espírito, da consciência, agora é uma questão muito difícil. Eu entendo a pergunta, a segunda parte da pergunta aqui, no sentido de que se a explicação hegeliana, então, da consciência coletiva é idealista, né? Agora depende do que se entende por idealismo, o idealista, né? Como se entende a questão, mas eu não vejo que Hegel tem uma explicação, aqui no sentido de uma teoria sobre a origem, a primeira origem, por assim dizer, de uma consciência coletiva. Eu não posso dizer isso. Né? Me parece que quando Hegel fala de algum tipo de consciência coletiva, né, mais ou menos historicamente localizado, como na fenomenologia, várias formas de consciência coletiva aparecem, né, também não éticas. Né, na verdade, a Revolução Francesa, né, essa forma negativa da liberdade, isso também é uma consciência coletiva, né, uma figura do espírito, como também o retrato, digamos, da época do absolutismo que ele dá e do esclarecimento, são várias figuras, digamos, da consciência coletiva que aparecem aqui, mas parece que o que Hegel explica é como o porquê se dá a passagem de uma forma de consciência coletiva para outra. Né? E, nesse sentido, há uma ideia sobre a origem. Né? Mas eu não vejo uma resposta à questão porque tem consciência coletiva. Né? Tem a origem da consciência coletiva. O que é isso? Né? Como surge tal consciência? Né? Eu creio que Hegel não tem, pelo meu conhecimento certamente limitado, nesse ponto eu não poderia dizer, mas é uma questão interessante, né? Origem
primeira origem da consciência coletiva, como isso se dá. Então, boa pergunta, mas nesse entendido assim, eu não posso responder essa pergunta. Perfeito, obrigado, professor. O Washington levantou a mão. Talvez alguém tenha a resposta. A palavra é sua, Washington. Se não tiver alguém que tem outra pergunta, né? Que não tenha colocado antes. Na verdade, é aquela meio que sessão voo livre, né? Como o Ednei costuma dizer, né? Aqueles momentos que a gente, né, tá lendo e a gente vai se esbarrando ali com o sentido do texto, né? Vai tendo aquelas dificuldades. E essas dificuldades, às vezes, elas vão refletir na pergunta, no próprio processo de formulação da pergunta, né? Mas eu vou tentar aqui, né, ser o mais objetivo possível, professor Christian, que é uma questão ali na página 120, né, que é sobre, né, vou citar aqui, que fica um pouco mais tranquilo, está colocado dessa seguinte forma: como veremos a seguir, e depois, obviamente, o senhor vai discutir essa questão, né, a questão de se há uma identidade que subjaz ao processo de manifestação, ou se é só nesse processo que tal identidade se constitui, é uma questão central na abordagem lógica de Hegel sobre o conceito de manifestação. E vai ficar claro mais adiante, né, que para Hegel, né, essa identidade ela não subjaz ao processo, né, e ela vai ser parte do processo, né, ao passo aí que para o Schelling e para o Fichte, né, parece justamente que essa identidade ela subjaz ao processo, né, de manifestação. Para o Schelling, no certo sentido, se a gente pensa nessa questão do fato de que a identidade ela subjaz ao processo de manifestação, né, é um pouco mais tranquilo, porque, no certo sentido, né, ele coloca essa natureza como esse algo pré-racional, ou, de repente, como algo inconsciente, né, e, no certo sentido, parece que é uma espécie de garantia, né, para a gente chegar, né, aí na consideração da liberdade humana. Né? Então, é um pouco, pelo menos eu entenderia dessa forma, né? Agora, no caso de Hegel, né, quando ele coloca essa questão da identidade como processo, certamente vai ter algumas implicações, né, e também, obviamente, deve ter alguns ganhos também, né? Aí eu gostaria de saber do senhor, se eu pudesse discutir um pouco, né, sobre isso, né, qual seria aí esse ganho, né, para a consideração da manifestação, né, em assumir essa identidade como processo, né, e qual seria também as dificuldades nesse sentido. Né? Eu não sei se foi muito claro, mas é um pouco mais ou menos nessa direção, assim, né, de qual seria esses ganhos de se assumir essa identidade como processo e não como algo, assim como entende os filósofos com os quais o Hegel está dialogando, né, ou com os quais se coloca Hegel em diálogo, como algo que subjaz, né, ao processo. Não sei se foi muito claro. Certo. Não? Ficou. Obrigado. Esse é um ponto central no artigo. Agora, eu diria o ganho disso, né? Bom, podemos aqui dizer isso sob o aspecto dos problemas da ideia de uma identidade subjacente, né? As críticas que ele faz a essa concepção de essência e não se pode explicitar coerentemente o que é essa identidade subjacente, né? O que é essa coisa, né? Se queremos entender o que é a coisa sem suas propriedades, né? O que resta aqui, né? Um vazio, né? Então, não se pode explicitar o que é a identidade subjacente, né? Por isso é melhor não adotar esse conceito, né? E pensar a identidade de outra forma, né? Isso seria um argumento aqui em favor, né?
mas ainda poderia se dizer que, bom, se a ideia de uma identidade subjacente não presta, por assim dizer, talvez seja melhor abrir mão da própria ideia de uma identidade que tem que ter, né, superordenada, por assim dizer, ao múltiplo. Né? Aqui nós adotaríamos uma concepção de uma pura processualidade, digamos, multiplicidade, né, sem alguma identidade, né, que se constitui aqui. Né? Ao meu ver, isso é uma questão importante aqui, né, porque tem que ter, se não tem identidade, na lógica, no sentido da lógica da essência, né, porque tem que ter essa universalidade que é o substituto da identidade, no sentido da lógica da essência, na doutrina do conceito. Né? Então, me parece que não podemos adotar uma visão das coisas segundo a qual só existe a mera multiplicidade, processualidade, sem algum todo que possui uma quase-identidade, universalidade, que se constitui nesse processo. Mas isso é uma questão que poderia ser mais discutida, né? Que me parece Hegel não tematiza nesse momento da passagem, né? Da essência para o conceito, porque diante das críticas que Hegel faz, a identidade no sentido da lógica da essência, eu poderia dizer, então, vamos abandonar a ideia de identidade e vamos continuar sem essa ideia e vamos só pensar, então, as determinidades, o múltiplo, o fluxo do múltiplo, isso seria uma ontologia quase no sentido de Parmênides, né, que nós adotaríamos. Né? Isso não é a concepção de Hegel, né? Tem interpretações, a Michela Bordignon, a colega de São Paulo, que participa às vezes aqui também, ela apresentou uma vez em Goiânia sobre a possibilidade de uma leitura processualista, digamos, da concepção hegeliana do conceito, né? O conceito como processo, né? E assim teríamos uma ontologia da processualidade, né? Em Hegel. Né? Esse é um ponto interessante, né? Mas me parece que Hegel não adota a mera ideia de uma processualidade, porque há uma universalidade que se constitui nesse processo, né? E isso Hegel considera necessário, né? Não podemos abrir mão dessa ideia, né? Mas a questão seria por quê? Por que não basta, então, pensar a pura processualidade sem identidade, ou universalidade? Ricardo, tem talvez uma observação sobre isso. Na verdade, eu estava pensando isso que você estava colocando, relacionando esse processo sem identidade, num certo sentido, com a dialética, e essa identidade na multiplicidade como especulativo, né? Principalmente, se a gente pensar essa determinação do conceito, que é a determinação da vontade, né? Eu lembro de o Hegel falando lá no início da enciclopédia que o pensar exige, quando ele fala do conceito, que ele não entende o conceito, né? Que ele exige uma representação disso, sem entender que o conceito é pensado no conceito. Então, ele tem uma existência, né, nele mesmo enquanto determinação, e nesse sentido tem uma identidade, mas é uma identidade especulativa, né? Então, que é necessário essa visão especulativa, né, para compreender essa identidade que se dá nessa multiplicidade, né? Como Hegel dizia, só o espírito enxerga o espírito, né? Só o espírito testemunha o espírito, né? Então, é necessário esse domínio mais fundamental do espírito, compreendê-lo para compreender Hegel e essa identidade nesse processo, né? E eu também me lembrei de uma coisa, a partir dessa caracterização que você fez, né, da relação entre determinidade, conceito e vontade, de que, da passagem do Hegel, até tenho ela aqui, eu estava olhando, né, do parágrafo 23 da enciclopédia, quando ele diz assim, enquanto na reflexão tanto vem à luz a verdadeira natureza do objeto, né, ele está dizendo aqui, como esse pensar é minha atividade, né, assim também essa natureza é igualmente o produto do meu espírito. Então, ou seja,
é uma determinação, pensando na sua própria exposição, que é tanto uma determinação do objeto como uma determinação do meu espírito. E, sem dúvida, como sujeito pensante, produto de mim segundo a minha universalidade simples, enquanto eu absolutamente essente junto a si, né, sendo junto a si, ou seja, de minha liberdade, né? Então, mais uma vez, colocando essa liberdade, né, como o ser, ter o outro em si, né, ser a você mesmo, né, frente ao outro, e a determinidade, na medida em que ela é tanto objeto quanto do sujeito, e quanto determinidade da vontade, né, quando a vontade se coloca, a determinação, você tem esse ponto de vista especulativo que dá uma unidade a essa multiplicidade, né? Eu entenderia mais ou menos dessa maneira, de forma geral, e faria essa relação com o processo, com a dialética e com o especulativo, com essa identidade. Não sei se você concorda, como você vê. Sim, eu concordo, sim. Para mim, ainda resta aqui um certo problema que eu tenho em entender a Hegel aqui nesse ponto, porque porque nós falamos de identidade agora, né? Mas na verdade a identidade é uma categoria da doutrina da essência, né? E agora Hegel substitui esse termo na doutrina do conceito pela universalidade, né? E minha questão é qual é exatamente a diferença, né? O que é essa quase identidade que temos ainda, mas que não é mais a identidade da essência, né? Aqui tem alguma mudança conceitual, digamos, né? Mas é difícil explicitar o que significa agora essa, digamos, identidade no contexto do conceito, né? Que não é exatamente a identidade subjacente, né? Da essência. E eu teria uma dificuldade em explicar esse conceito, então, de universalidade, né, entendido como um sucessor especulativo, digamos, da identidade no contexto da doutrina da essência. Né. Isso é um problema que, para mim, resta ainda. Eu não explico isso também no meu artigo. Eu concordo com você, né? A identidade é uma categoria da essência, e eu penso que ela se resolve na singularidade. Então, essa identidade, que é esse múltiplo, é a singularidade, que é ao mesmo tempo universal e os particulares, né? Então, e como ele próprio coloca, a dialética, ela é diferente nos três momentos, no ser, na essência e no conceito, né? No ser, essa passagem ao contrário, na essência, o aparecer, né, no oposto, e no conceito é desenvolvimento. Então, o desenvolvimento dá essa ideia de, ao mesmo tempo, uma identidade e uma multiplicidade que está sendo colocado ali, aonde a identidade é dada justamente pela determinação. Então, por exemplo, no caso do fim, né, o fim é um conceito, né, que você, por exemplo, se coloca, né, para realizar aquilo, que se mantém durante todo o processo de realização do fim, né, e que se manifesta, e ele junta todas essas multiplicidades, né, numa unidade inteligível, né, que até a gente pode trazer lá o conceito, né, como Platão, no sentido da unidade conceitual da multiplicidade sensível, né, guardadas as devidas proporções, mas de uma unidade inteligível do conceito se expondo na realização do fim, né? Então, eu vejo todas essas determinações muito ligadas, assim, e aí, nesse caso, essa identidade, você tem razão, seria uma identidade da identidade e não identidade, né, para falar do jovem Hegel, vamos assim dizer, e que se expressa com singularidade. E na possibilidade de certos objetos, né, que também é uma categoria da doutrina do conceito, se manifestar os múltiplos momentos dele, né? E aí os eu singulares poderem manifestar, né, diferentes movimentos no desenvolvimento, como a planta apresenta diferentes momentos no seu próprio desenvolvimento, que é um desdobrar do seu conceito mesmo, né? Mas eu concordo, isso é só vamos dizer, certos comentários gerais para desenvolver isso mais claramente, né, pontualmente, principalmente em relação aos eus individuais frente ao racional em geral, né, a ideia, por exemplo, tem aí a questão da identidade de um frente ao outro, e isso é bem mais complicado, né? Mas, de qualquer forma, o espírito é um eu que é nós e o nós que é eu. Então,
tem mesmo essa indiferenciação, né? Que é diferenciação e indiferenciação dentro de uma unidade maior, né? Uhum. Sim, mas o desafio, então, é pensar esse nós, que seria a universalidade aqui, né? Não conforme um conceito de identidade que ainda preserva algo da lógica da essência, né? Mas como algo diferente, mas que se constitui de alguma forma pelo modo de viver, de certo modo, as ações dos indivíduos, né? Um exemplo do conceito é também a autoconsciência, né? No começo da doutrina, a autoconsciência pura, né? Refere-se ao Kant aqui, né? Depois, essa autoconsciência pura, Kant fala de identidade, né? A identidade da percepção, né? Mas a identidade da percepção, ela não cai do céu, né? Ela tem uma mediação, né? Ela é constituída, na verdade, pelas consciências singulares, de alguma forma. Né? A questão é o que é agora a identidade aqui, né? Que não é mais a identidade da percepção kantiana, ao meu ver, né? É mais um outro sentido de identidade. Então, agora estamos chegando a termos mais perguntas do que respostas. Isso. Eu também estou fazendo perguntas agora. Muito bem. Na nossa lista não tem mais ninguém. Não sei se a professora Márcia quer dar uma palavra. Ela como a coordenadora do nosso projeto. Só me desculpar com vocês, porque eu estava dando aula, eu acho que foi dito aí, viu, Christian? Eu tinha aula hoje à tarde, então a hora que eu cheguei aqui foi quando eu saí e cheguei, enfim. Então, me desculpa, eu cheguei no final da tua exposição, só. Né? Então, não entendo perfeitamente. Não, mas essa parte da lógica da essência, vou anotar aí para me envolver com ela, eu acho muito complexa. Sem dúvida. De várias vezes eu tentei, porque me parece essa passagem da essência para o conceito, isso para mim é o momento mais importante de toda a lógica. Acho que se você não entende isso, você não entende o que é conceito, você não entende, no final das contas, o que Hegel quer dizer com tudo isso. Eu escrevi vários artigos, esse primeiro de 2010, depois esse é mais um que foi publicado num livro na Alemanha que também trata dessa passagem, né? Então, várias vezes, sobre vários aspectos, de vários ângulos, eu tratei dessa passagem, mas eu ainda diria que, no final das contas, eu não tenho a clareza que eu quero sentir essa passagem. Então, seria que voltar para o assunto e produzir mais uns artigos sobre isso, buscando aqui uma resposta. Tá certo. Isso. Então, a gente abre espaço, caso alguém ainda queira fazer a manifestação, mas a gente desde já agradece imensamente ao professor Hans Christian por esse momento conosco, por dedicar-se, não só esse tempo agora, mas também na preparação, desde o primeiro momento, quando a gente pediu a ele a contribuição, ele já se colocou à disposição. Então, a gente agradece muito pela grande ajuda. De fato, creio que para todos nós, muitos elementos foram clarificados por um lado, e além disso, muitos outros nós precisamos nos aprofundar. Se o senhor está trazendo perguntas, elas nos caem ainda com uma grande necessidade para que a gente possa responder. Então, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a todos pela participação, de modo especial aos professores, professor Ricardo, professora Márcia, estão acompanhando também esse trabalho de modo mais próximo, e todos aqueles que estiveram presentes nesse dia de hoje. Se não temos ainda mais alguma manifestação, a gente caminha para o final desse nosso encontro de hoje. Eu também agradeço, né, pelo convite e pela ótima discussão, e trouxe perguntas sobre as quais eu também preciso pensar mais ainda, mas foi muito inspirador, muito legal. Obrigado a todas e todos. Isso. Então, só lembrando que depois esse nosso encontro vai estar disponível lá no YouTube, no canal Ciclo Diálogos Hegelianos. O Ednei vai fazer para nós essa edição, vai ter que colocar lá.
e a gente tem a oportunidade, então, nós encerramos agora os trabalhos nesse primeiro semestre, não sei se o Washington quer colocar alguma ponderação nesse sentido, mas tivemos grandes contribuições e nesse primeiro semestre nós agradecemos a todos que participaram conosco. Eu acho que todo mundo tem, assim, uma consideração para fazer no final, né? Agradecer novamente aí ao professor Christian, né, a participação também do professor Ricardo Tassinari, que está sempre junto com a gente, o professor Marco Bonetti, né, e também a professora Márcia, né, então, muito obrigado. A gente está nessa coisa, assim, né, no gostinho do quero mais, a gente meio que está encerrando o ciclo, aquela coisa já pesadona, já no final, né, e, né, já fica, né, é um momento mais de organizar, né? Agora, daqui a pouco já vem relatório e tudo mais, né? Para encerrarmos essa etapa. Mas a gente, né? Certamente a gente vai conversar e pensar nessa possibilidade de dar continuidade aos trabalhos, né? De ter mais essa participação, né? De ter mais esses diálogos. Então, agradecer mais uma vez, né? E aí, em especial hoje ao professor Christian e a todo mundo. Talvez aí o Ednei também e a Sabrina, talvez queiram falar alguma coisa, de repente. Bom, da minha parte, só agradecer, né? Acho que foi muito bom hoje, professor Clodos, muito bom mesmo, agradecer aos professores, né? A Márcia, Tassinari, o Bonetti, sempre está conosco. Acho que foi muito rico, né? Saímos com muitas dúvidas, mas essa parte do hegelianismo, né? A gente sempre sai com mais dúvida do que entra. Eu mesmo sou quase uma montanha de dúvidas, e agradeço, e avisando todo mundo, breve a gente manda os certificados, tá? Sabrina, você gostaria de falar alguma coisa? Não, só mesmo agradecer a participação, principalmente do professor Christian, e só reforçar, né, o que o Ednei falou, em breve a gente está enviando o certificado de participação. Isso, então a gente agradece a todos e finalizamos assim esse nosso encontro de hoje e esperamos nos encontrar em breve nos próximos momentos.